Pessoal, então sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o que? A isolação dos cabos. Os cabos de instalações elétricas, normalmente prediais, tá ok? Eu vou dar algumas pinceladas sobre os cabos de média tensão, mas nós vamos aprofundar mesmo em cima dos cabos de baixa tensão. Então, PVC e EPR, entenda as principais diferenças. Então, vamos lá, vou começar aqui compartilhando a minha tela. E então, a gente começa, né, obviamente, falando sobre a isolação, porque o PVC é uma isolação, o EPR é outra isolação, tá? Então, sobre a isolação do cabo. Eu tenho dois tipos possíveis atualmente. Com as tecnologias que nós temos hoje, nós temos dois tipos de isolação. A primeira é a termofixa e a segunda é a termoplástica. Se você pegar um catálogo de cabos, eu já vi em vários, você vai encontrar essas terminologias, tá? Muitas vezes eles colocam considerado termoplástico PVC, considerado termofixo HEPR, por exemplo. Mas o mais importante aqui é que você entenda que existem esses dois grandes grupos de isolação, termofixo, termoplástico. Então, a gente, na verdade, cientificamente falando mesmo, não fica falando cabo PVC, cabo EPR, é claro, né? No mundo da obra, sim. Mas no nosso mundo técnico e mais científico, nós não usamos essas terminologias PVC e EPR. A gente usa termofixo, termoplástico, tá ok? Mas o que é isso? Né? O que é esse termofixo? O que é esse termoplástico? O termofixo nada mais é do que os cabos de EPR, HEPR, XLPE, todos eles têm basicamente o mesmo estilo de proteção. Mas, por exemplo, do EPR para o HEPR, eles mudam alguma coisa ali na composição química do cabo, o XLPE também, mas todos eles são do grupo dos termofixos, entendeu? E aí, o que eles mudam tecnicamente falando? Aí já é uma outra área, né? São outros profissionais. O que nós precisamos entender é que esses três grupos de cabos, eles são termofixos, ok? E termoplástico, quem que é o termoplástico? É o nosso queridíssimo PVC. Só uma coisa aqui que eu gostaria de falar sobre isso é que os termofixos e os termoplásticos nada mais são do que grupos dentro dos polímeros. Então, a isolação é feita de polímeros. Existem vários grupos de polímeros. Se você for estudar a fundo, você vai ver que é um poço sem fundo. E o grupo dos termoplásticos, eles têm, quimicamente falando, uma configuração onde as cadeias carbônicas, elas são independentes e são muito longas, os termoplásticos. E já os termofixos, as cadeias carbônicas, elas estão interligadas. Então, uma cadeia carbônica de um PVC, de um termoplástico, por exemplo, se você puxar, ela é tipo um fio de cabelo. Assim. Um fio longo que você puxar, você consegue tirar o fio. Se eu puxar meu cabelo aqui, eu vou tirar um fio inteiro. Agora, imagina se tiver tudo entrelaçado. Eu não consigo tirar uma cadeia carbônica inteira. É o caso do termofixo. E aí, gente, essa configuração das cadeias carbônicas que dão todas que definem tudo em relação a esses materiais. É justamente a interligação e a não interligação. Então, por exemplo, os cabos termofixos, né? Esse tipo de polímero, por eles possuírem cadeias carbônicas independentes e elas não estarem interligadas, uma característica desse tipo de material é que ele consegue, por exemplo, derreter, entendeu?
não em condições muito severas. Então, ou seja, não precisa de ter uma temperatura altamente superior para que o cabo comece a mudar a sua composição física, entendeu? Já o termofixo, não. Ele consegue, pelo fato das cadeias carbônicas estarem interligadas, ele não derrete, por exemplo, ele é mais resistente. E aí, ele só vai mudar a sua composição física com temperaturas extremamente altas. E detalhe, ele não derrete, ele queima, ele destrói, degrada totalmente. Um exemplo, por exemplo, de termofixo seria os pneus. Pneu de carro, né? Pneu de caminhão, você pode ver que eles não viram uma pasta igual vira uma garrafa PET de PVC, entendeu? Então, quando você entende essa base dessa configuração desses materiais, muita coisa fica clara, tá ok? Então, termo fixo, as cadeias carbônicas estão interligadas. Com isso, eles possuem maior resistência, principalmente de temperatura. Eles também possuem maior resistência dielétrica. O que é resistência dielétrica? Consegue segurar mais a tensão, né? Isolar a tensão elétrica. Ou seja, você pode pegar nele tranquilamente, que ele não vai deixar que a corrente passe, né, por ele. Já o termoplástico, ele possui uma menor resistência térmica, uma menor resistência dielétrica, e ele consegue mudar de estado físico muito rápido, né? Não com temperaturas muito longas, porque as cadeias carbônicas são independentes. Uma cadeia carbônica não está interligada à outra. Enfim, acho que ficou claro essa parte, né? E os circuitos de baixa tensão? Vamos entrar aqui um pouco a fundo sobre isso. Eu tenho dois tipos de circuitos de baixa tensão. Joyce, eu adoro separar eles dessa forma, terminais e alimentadores. Para mim, essa é uma divisão básica que existe, né, de circuitos. E por que que eu faço essa separação? Porque, peraí, cabo terminal vai ser X, um cabo alimentador vai ser Y. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos entrar nos cabos terminais. Primeiro, o que seria um circuito terminal, né? Vamos só voltar um pouquinho. Circuitos terminais, eles alimentam aqueles dispositivos finais de linha. Então, outro termo aí que eu uso bastante. O que seria um dispositivo final de linha? Uma tomada. Está no final da linha elétrica. Se eu for pensar em todo o percurso que a corrente elétrica está fazendo, o último item que ela encontra é os finais de linha. Então, tomada, luminárias, né, lâmpadas, tudo que a gente consegue tocar. O que mais? Lâmpadas, sensores, plugs. Às vezes o circuito não vai diretamente para uma luminária, ele vai para uma caixinha, ele vai ter um plug onde você vai ligar a luminária nesse plug. Então, esses são os dispositivos finais de linha. E os circuitos terminais são os circuitos que estão levando energia para esses pontos. Ok. E quais são os circuitos alimentadores? São os que alimentam painéis. Ou então, se for um ponto específico, bastante específico, eu também chamo de alimentadores. Por exemplo, carregador elétrico, né? Dependendo do carregador elétrico de automóveis, ele vai ser um circuito alto, dependendo da potência. Daí eu chamo de alimentadores, tá? Por exemplo, também, ó, escada rolante, elevador, alguma máquina condensadora muito grande de ar-condicionado. Então, dependendo da situação, que parece ser terminal, como ele pode ser um circuito muito alto, com outras características do cabo, aí eu jogo no grupo dos alimentadores. Mas, em via de regra,
terminais vão alimentar os dispositivos finais de linha e os alimentadores vão alimentar os painéis. Fechou? Vamos lá. Então, material condutor. Qual que é o material condutor dos terminais? Cobre. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né? Por quê? Por que que é cobre? Porque eu posso ter aqui, a gente sabe que tem duas opções, cobre e alumínio. Mas a gente usa cobre nos terminais. Por quê? Ó, circuitos terminais estão suscetíveis a maior quantidade de emendas, derivações, caindo nas condições universais desfavoráveis do cabo de alumínio. Como assim? O que você está falando, Joyce? Quais são as condições? Primeiro, vamos começar aqui. Ó. Quais são as condições universais desfavoráveis dos cabos de alumínio? Ó, eu tenho três. Só esconder aqui. Diz respeito às conexões e emendas. É uma condição desfavorável para o cabo de alumínio, né, para o condutor, aliás. Diz respeito ao dimensionamento e diz respeito à facilidade da instalação. Como assim? Conexões e emendas. Vamos começar aqui, ó. O alumínio, ele é mais suscetível à corrosão e oxidação, o que pode aumentar a resistência elétrica e gerar calor excessivo nas conexões. Para isso, é essencial utilizar conectores específicos para alumínio ou conectores bimetálicos e além de usar esses conectores, tem que aplicar uma pasta antioxidante nas conexões para garantir um bom contato elétrico e evitar a oxidação. Olha o rolê que eu tenho que fazer para eu poder fazer uma emenda, por exemplo, conexão, porque o circuito terminal é extremamente comum você puxar conexões, e no caso do EPR, quer dizer, o cobre, o que, que a gente faz na prática, né? Vamos supor que um circuito alimenta 3 tomadas. Eu vou passar um cabo e na hora de alimentar uma, eu faço uma emenda, né? Eu faço uma emenda, coloco a fita isolante, né? Beleza. Vou puxar outro cabo, faço outra emenda. Fazendo várias emendas nesse cabo. No cobre, é mais tranquilo fazer isso. Mas no alumínio, não. Ele não possui, primeiro, a condução elétrica do cabo de cobre é melhor do que a do cabo de alumínio. E ele não responde muito bem essas conexões, não exatamente da forma que a gente faz com o cobre, não com a facilidade que a gente faz com o cobre. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Essas conexões, né? Como ele é mais suscetível à corrosão e à oxidação, o que pode aumentar a resistência elétrica e gerar calor excessivo nesses pontos de conexão. Então, nesse ponto que eu fiz essa emenda, vai ficar muito quente e vai gerar calor excessivo, pode ser que ele até interrompa a corrente elétrica, que é uma resistência muito alta. Então, por isso, eu não posso fazer uma emenda no cabo de alumínio igual eu faço no cabo de cobre. Eu preciso usar conectores específicos e preciso passar uma pasta oxidante. E isso é só uma das desvantagens de usar o cabo de alumínio. A outra desvantagem diz respeito ao dimensionamento. Então, o alumínio ele tem uma menor condutividade elétrica, como eu falei, do que o cobre. Então, para uma mesma corrente, a seção do condutor de alumínio ela precisa ser maior que a seção do cobre. Então, por exemplo, a gente que usa cabo, por exemplo, de 2,5 para alimentar as nossas tomadas e tal, os nossos pontos de energia, um cabo de 2,5 de alumínio provavelmente não daria conta disso. Teria que usar um cabo de 4 ou um cabo de 6. Normalmente, o cabo de cobre, ele representa 60%, quer dizer, o cabo de alumínio representa 60% da condução do cobre, se eu for comparar um com o outro. Então, por exemplo, se eu for usar um cabo de alumínio de 10 milímetros quadrados e eu for substituir ele por cobre, o cobre não vai ser de 10 milímetros quadrados, vai ser de 6, entendeu? Então, com 60% da minha condução, eu já consigo substituir.
né? Essa é a questão do dimensionamento. Então, daria cabos com bitola muito grandes para circuitos terminais triviais. E também a facilidade da instalação. O alumínio ele possui uma menor flexibilidade, contrariando a facilidade da instalação em condutos fechados. Isso é mais difícil, né, na prática, passar esses circuitos. Então, essas são as 3 condições universais desfavoráveis do cabo de alumínio. Recapitulando, as conexões e emendas é um dos principais pontos. O dimensionamento também é um dos principais pontos. E a facilidade da instalação. Conexões, né, emendas, dimensionamento e facilidade da instalação. Então, só voltando tudo agora. Só uma coisa também. O que a norma fala sobre cabos de alumínio? Ela meio que não fala. Ela deixa em aberto essa questão do cabo de alumínio. Mas em todas as referências da norma, em todas as tabelas que existem, é indicado que você use cabo de cobre. Entendeu? Só que por conta dessas condições aqui, o pessoal normalmente não adota cabo de alumínio. Fechou. Então, por isso que a gente usa cobre, ficou claro, né? E a isolação dos cabos terminais? PVC. Por quê, né? Motivo. O cabo PVC, como eu falei, ele possui uma resistência térmica mais baixa, né? O termoplástico PVC, ele tem uma resistência térmica mais baixa, resistência dielétrica mais baixa que o... Porém, ele tem um baixo custo, né? Ele tem um melhor custo-benefício do que, né? Claro, estou comparando isso com termofixo. Joyce, se ele tem uma resistência térmica mais baixa e dielétrica mais baixa, por que que eu vou usar ele então? Melhor usar o de melhor qualidade, não é mesmo? Não, não é mesmo. Como o cabo de PVC ele é um custo mais baixo, isso já é uma condição muito legal. E o segundo fator é, mesmo que ele tenha essas condições de rigidez mais baixas que o termofixo, isso não significa que eu não possa usar ele. Porque o mais baixo já atende a minha condição da instalação. Então, por exemplo, os cabos de PVC, o padrão é que eles conseguem isolar dieletricamente, por exemplo, até 750 volts. E eu vou estar usando ali, dependendo do meu ponto, no máximo 380, né? Então, ou seja, ele já consegue segurar aí pelo menos o dobro da tensão elétrica. Isso já atende. Do mesmo jeito, a resistência térmica, né? Então, mesmo que seja uma resistência térmica mais baixa, ele também já atende. Então tá. Então vamos lá. E agora os alimentadores. Os alimentadores. Espera aí, só um minuto, gente. Isso mesmo. São aos alimentadores, material condutor dele também vai ser o cobre, mas existem situações que eu uso alumínio. Agora eu vou te falar que situação é essa. Então, por exemplo, no cobre, qual que é o motivo? Circuitos de baixa tensão possuem correntes mais altas, né, dos alimentadores. Isso diz respeito ao dimensionamento do condutor, pois entre o cobre e o alumínio, o cobre atenderá com uma seção muito menor. Então, é isso. Cabos alimentadores costumam ter uma corrente elétrica mais alta, porque eles vão, o cabo alimentador, eu estou falando cabo que alimenta o meu painel, né? O meu painel vai ter ali vários circuitos. Então, ele vai, naturalmente, né, ter uma potência maior que vai ter que suportar aquele meu cabo alimentador desse painel. E aí, naturalmente, é que a corrente elétrica de cabos alimentadores seja maior que a do cabo de cobre. A corrente elétrica seja maior que os circuitos terminais, né?
E aí, isso, pensando em termos de alumínio e cobre, o cabo de alumínio, que já é alto, mesmo nos terminais, nos alimentadores seriam mais altos ainda. E quando a gente está falando de instalação elétrica, a ideia é sempre diminuir, né, essa bitola desse cabo. Então, os cabos de cobre, eles possuem maior facilidade da instalação, porque eles vão ter uma bitola um pouco menor, e maior segurança também. E os cabos de alumínio? Eu uso ele em alimentadores em pontos específicos, sim. Comum em redes externas e ramais aéreos para alimentação de painéis. Então, por exemplo, o cabo alimentador que entra no padrão de energia, é comum que as concessionárias coloquem um cabo de alumínio, mas aí eu já não estou nem falando de NBS 4410. Aí eles já obedecem outras normas para lá, entendeu? Eu já vi muita gente também que coloca o alimentador do padrão até o alimentador do painel dentro da casa. Já vi também eles colocarem esse cabo de alumínio. Então, assim, não tem um motivo que vai proibir você de fazer isso. As condições são aquelas que eu te falei. Vai ser um cabo de uma bitola maior, ele vai. é, Enfim, existem cabos. O fato é que existem cabos alimentadores, principalmente esses aéreos que vai alimentar casas, né, desses circuitos aí de concessionária. É comum que eles sejam de alumínio. Então, só para vocês ficarem ligados nessa questão. Mas quando eu entro dentro da instalação, a instalação interna de uma casa, de um prédio, é tudo cobre, tá? E a isolação, sempre termofixa. Alimentadores sempre usam uma isolação termofixa, ok? Por quê? Os cabos possuem maior intensidade, os cabos alimentadores, né? Eles possuem maior intensidade de corrente elétrica em serviço contínuo. Por que eu estou falando isso daqui? Porque eu tenho vários circuitos terminais dentro de um painel. Esses circuitos terminais, ora vai estar usando um circuito, ora vai estar usando outro circuito, mas naturalmente quando a gente está em casa, a gente está usando alguma coisa elétrica, né? O cabo alimentador vai estar sempre sendo utilizado, mesmo quando a gente não está em casa, porque a gente deixa, por exemplo, geladeira ligada, freezer. Então, o cabo alimentador desse painel sempre vai estar passando corrente. Então, é serviço contínuo, isso que eu estou falando. Por ser serviço contínuo, naturalmente esse cabo ele vai esquentando durante o dia, dependendo da intensidade da potência do uso. E aí, eles estão mais suscetíveis à resistência térmica. Então, ele exige uma maior capacidade, mesmo que ele, por exemplo, não atinja essas temperaturas de 90 graus, eu espero que não. Eu vou estar usando ali uma temperatura contínua, por exemplo, de 30 graus, constante, o dia inteiro. Então, é bom que eu tenha uma resistência melhor à térmica, porque se eu usar, por exemplo, um termoplástico aqui, pode ser que com o tempo vai desgastando, vai perdendo essa eficiência térmica do cabo. Nos EPRs é mais difícil disso acontecer. Rigidez, e ele possui também uma melhor rigidez dielétrica. Então, enquanto o cabo de PVC, por exemplo, possui 750 volts, o cabo EPR, um termoplástico, quer dizer, termofixo, o mínimo que ele consegue é um kV, mas eu consigo ter resistências muito maiores do que essa, né, de um kV. Por exemplo, a cabos isolados de média tensão. Então, por conta desses dois motivos. Normalmente possui correntes elétricas mais altas e é sempre serviço contínuo. Por isso que eu vou usar EPR em alimentadores, tá bom? E os casos especiais? Bom, para os casos especiais, eu coloquei aqui dois cabos especiais, que são, primeiro, linhas sujeitas à umidade, e eu vou te falar o que é isso, e locais com percurso de fuga. Então, linhas sujeitas à umidade, que são as linhas subterrâneas, eu vou passar um circuito enterrado, por exemplo, material
condutor, isso daqui é cobre, por conta das condições desfavoráveis dos cabos de alumínio, e a isolação dele é sempre termofixa. Por quê? Maior resistência à umidade. Porque embaixo do solo é muito mais frio e tem muita umidade no solo. E é porque chove, né, e tal, e aí entra água, e todo aquele rolê lá. Então, a norma nos orienta a sempre usar um termofixo para linhas subterrâneas. E outra questão aqui é linhas em locais de percurso de fuga. O que é esse percurso de fuga, né? São, por exemplo, aquelas rotas de fuga que tem em shopping, em indústrias, né? Nesses edifícios maiores, assim, tem esse percurso de fuga. Nesse percurso de fuga, eu tenho que usar a isolação termofixa também. Por quê? Porque o termofixo ele possui baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Essa condição aqui, ó, é específica, termofixa, porque os cabos termoplásticos, literalmente os cabos de PVC, o PVC, quando ele está sujeito a condições extremas, por exemplo, de um incêndio e tal, o PVC ele vai voltar à sua condição natural, porque ali ele foi totalmente modificado, e ele também vai soltar gases tóxicos, tá? E aí, esse gás tóxico, ele é tóxico para nós, seres humanos. Então, a ideia aqui é não usar esse tipo de isolação em percursos de fuga. E aqui também é um ponto que eu vou puxar aqui, é que existem muitos cabos que eles possuem os dois tipos de isolação, PVC e EPR. Então, ele vai ter uma camada de PVC e vai ter outra camada com outro material que seria por exemplo, um termofixo. Isso é comum, inclusive, em cabos alimentadores padrão aí, ó, que a gente usa. Quando eu estou falando aqui, por exemplo, de locais de percurso de fuga, eu estou falando para não usar PVC de modo algum, em nenhuma dessas camadas dos cabos. Porque aí eu não posso ter PVC na composição química. Entendeu? Então tá, beleza. E agora aqui, só uma cerejinha do bolo para vocês. É sobre o circuitos de média tensão. Então, eu tenho aqui, ó, linhas aéreas e linhas enterradas, né? De circuitos de média tensão. Nas linhas aéreas, é comum que eu utilize alumínio. E o motivo disso é porque as correntes não são tão altas, tá vendo? É tudo uma lógica, gente. Então, as correntes não são altas. O alumínio ele é muito mais barato. Ele possui maior resistência à corrosão. E ele possui um peso específico mais baixo. Ele é muito menos pesado do que o cobre. Isso oferece vantagens mecânicas ao dimensionamento das estruturas de sustentação, que são os postes, por exemplo, e toda aquela estrutura que possui um circuito de distribuição de energia em média tensão. Então, ele possui, né, aquela coisa, PVC ou EPR. O PVC ele é tecnicamente inferior, mas isso não significa que não atenda. O alumínio é a mesma coisa. Tecnicamente falando, ele é inferior ao cobre, mas isso também não significa que ele não atenda. Determinadas situações, ele atende. E a isolação, né, dessas linhas aéreas costuma ser nu, né, sem isolação. Mas tem alguns circuitos que possuem cabos isolados também. E nesse caso aí, teria que ser o EPR, obviamente, o termofixo. E linhas enterradas de média tensão, isolação. Termofixo, né? Não foge a essa regra aqui, porque a termofixa ela possui maior resistência à umidade, alta rigidez dielétrica e maior resistência térmica. O material condutor costuma ser cobre, por conta das condições desfavoráveis do alumínio. Raras as exceções, o pessoal também pode colocar um cabo de alumínio isolado. Mas, assim, nesse universo de média tensão é outra teoria.
Eles não obedecem a 5410, por exemplo. Eles têm outras normas, outros motivos para usar cabo de cobre, cabo de alumínio, isolação termofixa, isolação termoplástica. Então, recapitulando tudo aqui, o que o pessoal costuma fazer muito é pegar, por exemplo, aqui, ó, cabo alimentador e colocar uma isolação termoplástica para gastar, vai gastar menos, porque o cabo termoplástico ele é bem mais barato que o termofixo, bem mais barato. Então, acontece muito do pessoal fazer isso. E aí, o cabo ali está sujeito a vários perigos. Seriam esses que eu falei, né? Por conta deles estarem em serviço contínuo, eles precisam de uma maior resistência, de elétrica, térmica, tudo. Então, não façam isso. Cabos alimentadores precisa ser de EPR sempre. O pessoal também coloca PVC em linhas sujeitas à umidade, linhas subterrâneas também não pode. Vai passar o cabo subterrâneo, sempre tem que ser EPR. Locais de percurso de fogo, o pessoal nem sabe que isso aqui existe, para começar. Então, assim, todas essas aqui é falta de informação, né? As pessoas não têm informação, tá acostumada a fazer de um jeito só e vai repassando, né, todas essas questões. Agora, sobre o dimensionamento dos condutores, aí já seria uma outra aula que a gente teria que fazer. Tá bom, gente? Então é isso, a nossa aulinha de hoje foi isso. Espero que tenha ajudado vocês aí na sua jornada. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que a gente vai ver e a gente vai responder. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo encontro.